Fala aí, humilhadores da biologia, monstros da bio, beleza? Vamos continuar aqui a nossa aula de carboidratos? Então vamos lá, a gente parou na última aula na parte 1, né? Falando sobre disacarídeo, e no finalzinho a gente falou sobre intolerância à lactose, alergia à lactose. Vamos continuar daí então. Essa imagem aqui, pessoal, só para mostrar a estrutura dos disacarídeos. Olha só, a gente tem aqui uma maltose. Conseguem perceber que essa unidade é semelhante a essa? E que essa unidade é justamente uma molécula de glicose? Então, a gente tem uma glicose, que é um monossacarídeo, unindo com outra glicose, que é um monossacarídeo. A união de dois monossacarídeos dá um disacarídeo. No caso, uma glicose com mais uma glicose dá o quê? Dá uma maltose. Aqui embaixo nós temos a lactose. Olha só, esse aqui é um monossacarídeo de glicose e esse daqui é um monossacarídeo galactose. Então, galactose mais glicose dá o quê? Lactose. E aqui, ó, a gente tem a sacarose, que é um disacarídeo formado pela união de quem? Vocês lembram, né? Uma glicose, que é um mono, mais uma frutose, que é um outro mono. Então, glicose com frutose deu sacarose. Beleza, tranquilinho de Neilândia, né? Chegamos agora então nos polissacarídeos. Polissacarídeos são polímeros, então é moleculão, né? Formado por vários monômeros. Na verdade aqui, ó, mais de 20 monômeros. Então, por exemplo, de 4 até 20 você pode chamar de oligosacarídeo. Ah, eu já ouvi falar oligosacarídeo, é verdade. Sim, oligo é um prefixo que quer dizer pouco. Então, de 4, né? 4 seria um tetrasacarídeo. Até 20 você pode chamar de oligo. De 20 para cima você pode chamar de poli. E quem são os mais importantes polissacarídeos para o nosso organismo e para o vestibular? São vários. A gente tem aqui celulose, glicogênio, amido, quitina, que não está aqui, e outros que também são nitrogenados. Lembra que a gente falou na última aula que todos os carboidratos têm CHO, carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, existem quem? Os glicosaminoglicanos. Caraca, que termo voodoo, que negócio é esse? Pois é, são aqueles carboidratos que além de ter CHO, também tem nitrogênio. Então, eles são CHON, em termos da composição de átomos. Então, nós temos celulose, glicogênio e amido. Esses três caras aqui têm uma propriedade interessante, é que todos eles são formados por glicose. Então, esses três polissacarídeos são formados por monômeros de glicose. Somente glicose para formar esses três caras aqui. Um exemplo importante para nós, e para o vestibular também, de um carboidrato nitrogenado. Olha lá, o ácido hialurônico. E já ouvi falar, esse cara aí está presente no nosso tecido conjuntivo, aqui abaixo da epiderme. Sim. Esse ácido aqui também está presente no gameta feminino, na zona pelúcida, e é ele que tem que ser vencido pelo Spitz, espermatozoide, Spitz para os íntimos, né? Ele que tem que ser vencido pelo Spitz para conseguir fecundar e lançar os seus cromossomos dentro do ovócito secundário. Tanto é que na parte superior dos espermatozoides, numa região chamada acrossomo, vocês devem lembrar, eles produzem uma enzima chamada hialuronidase, que é a enzima que vai estar hidrolisando o ácido hialurônico da zona pelúcida do gameta feminino, permitindo assim a fecundação ou glória aos céus, formando o embrião, depois o feto e a criança e por aí vai. Show? Depois eu vou falar com mais detalhes sobre ele. Então vamos continuar aqui. Vamos começar pelo amido. Pessoal, o amido ele é formado basicamente por duas estruturas. Uma chamada amilose e a outra chamada amilopectina. Mas não precisa se atentar a esses detalhes. O importante é lembrar que o amido é formado só por moléculas de glicose e as glicoses apresentam uma cadeia linear formada por ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4. Ah, mas que negócio é esse, meu rei, que eu nunca ouvi falar disso? É o tipo de ligação que uma glicose faz com a outra. Esse tipo de ligação é importante porque ele gera especificidade com as enzimas do nosso tubo digestivo. Enzimas essas que podem hidrolisar o amido. Lembra quais são as enzimas do nosso tubo digestivo que atuam sobre o amido e o glicogênio? Claro que vocês lembram. A gente tem duas, né? A amilase salivar e a amilase pancreática.
O nome correto dessas enzimas é alfa-1,4-amilase salivar, alfa-1,4-amilase pancreática. Por quê? Porque essas enzimas têm especificidade pela ligação glicosídica do tipo alfa-1,4, que é a que está presente no amido e é a que está presente no glicogênio. Isso quer dizer o quê? Que as nossas amilases conseguem quebrar amido e glicogênio porque eles têm a ligação do tipo alfa-1,4. Aí a pergunta é, pô, mas e se mudar a ligação alfa-1,4, será que a amilase vai conseguir atuar? Qual é a resposta? Claro que não, porque as enzimas são altamente específicas para os seus reagentes. Lembra aquele mecanismo chave-fechadura? Então, se você mudar essa ligação, a enzima não vai conseguir atuar. Veremos um exemplo hoje de molécula de polissacarídeo com ligação glicosídica diferente dessa. Calma, chama que vem aqui humilhando. Quem é que produz amido? Os vegetais, né? O amido é a principal reserva energética vegetal, das plantas, por exemplo. Você pode encontrar na raiz, você pode encontrar em tubérculos, e é uma das nossas principais fontes de energia alimentar. Então, para nós, para os consumidores, é uma excelente fonte de energia. Então nós temos muita glicose sendo aproveitada de qualquer alimento que tenha amido. Massa, pão, batata, beleza? Show! E no caso dos vegetais humilhadores, a importância é justamente o que? A reserva energética. Olha aqui o que a gente falou há pouco tempo atrás. A hidrólise do amido ela é feita pela enzima alfa-1,4-amilase salivar ou pancreática. Show de bolinha. Então aqui para mostrar para vocês a estrutura do amido, ó, glicose, 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 lalala, e a ligação glicosídica entre elas é do tipo alfa-1,4. Existem pontos da cadeia, onde está aqui verdinho, azulzinho, sei lá, que são pontos que têm ramificação. Essa ramificação aqui é uma ligação do tipo alfa-1,6. Nós temos enzimas que conseguem quebrar a ligação alfa-1,6, mas não é a amilase, tá? É uma enzima isomaltase, mas não cai no vestibular, então você não tem que se preocupar com ela. Lembre-se apenas do quê? Do que nós falamos agora sobre a amilase pancreática e salivar. Chama que vem! Alimentos ricos em amido, ó, para quem está com fome aí, macarrãozinho, né? Olha lá, pãozinho, batatinha, show! Beleza. E o glicogênio? O glicogênio, gente, assim como o amido, ele também é formado somente por monômeros de glicose. Então, a glicose é o único monômero que vai formar o glicogênio. Ele é um homopolímero, tá? Formado por monômeros iguais. Eles são muito semelhantes ao amido, só que eles são muito mais ramificados. É isso que muda a estrutura do glicogênio para a estrutura do amido. Mas o glicogênio não é carboidrato vegetal. O glicogênio está presente em animais como reserva energética de carboidrato e também está presente nos fungos como reserva energética dos fungos. No caso dos animais, nós, por exemplo, aonde que nós iremos encontrar grande parte do glicogênio? O glicogênio pode ficar em vários tecidos, tá? Existe uma quantidade de glicogênio em neurônios, existe uma quantidade de glicogênio no endométrio lá na mulher, né, para alimentar depois o embrião que vai estar se formando, mas a grosso modo, de modo geral, grande parte do glicogênio vai ser encontrado aonde? Músculo estriado, que pode ser esquelético, aquele de movimento voluntário ou cardíaco, que está presente no coração, obviamente, e no fígado, não é? No fígado. Então, se no vestibular aparecer aonde encontramos o glicogênio de reserva animal, você já sabe, músculo estriado e fígado. Show de bola! Bom, o glicogênio ele pode ser sintetizado no nosso organismo, você acumula glicogênio, ou ele pode ser degradado, você consome esse glicogênio. Só que o que acontece? Essa produção e essa degradação ela é influenciada por hormônios. Hormônios que têm relação com o metabolismo da glicose. Quando você pensa, meu rei, em metabolismo de glicose, o humilhador não pode esquecer. Tem que lembrar de insulina para os íntimos lininha, glucagon para os íntimos glu-glu, epinefrina, que é sinônimo de adrenalina, e cortisol. Então esses são os hormônios que se relacionam muito com o glicogênio e a glicose de modo geral. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Então continuando aqui, ó, alimentos ricos em glicogênio. Carne vermelha, né? Carne é músculo, tá? Então a carne é rica em glicogênio. Fígado também tem muito glicogênio. E agora,
Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas doenças que acometem o metabolismo do glicogênio. A gente tem aqui as chamadas glicogenoses. Olha só, doenças do metabolismo do glicogênio, que vai ser algum defeito enzimático. Para você formar o glicogênio ou degradar, tem uma série de enzimas que participam dessas reações. E se algum defeito acontecer, se alguma enzima estiver deficiente, esse metabolismo do glicogênio não vai ser eficiente, não vai ser ótimo. Então isso vai gerar alguma consequência. Existem várias enzimas, então vários defeitos podem gerar glicogenoses. Porém, existe o defeito, a doença mais comum dentre estas, que é a chamada glicogenose tipo 1 ou doença de von Guericke, que é um defeito, uma doença genética, causada por deficiência na enzima glicose 6-fosfatase. Que isso, meu rei? Que voodoo é esse aí? É bala Juquinha na encruzilhada? Tem que gravar isso? Não. Isso aqui não é importante para o vestibular. Mas o importante é a consequência desse erro metabólico. Porque essa enzima aqui ela vai participar de uma degradação do glicogênio para formar glicose. Então, se ela tiver com defeito, o fígado não consegue quebrar o glicogênio em glicose. Consequentemente, olha só que informação importante aqui. A principal consequência dessa doença é não conseguir exportar glicose do fígado para o sangue. Aí você pensa, ô glória, meu rei, isso aí vai dar ruim. Exatamente, olha só as consequências. A pessoa fica hipoglicêmica, ela vai ter, se ela ficar em jejum, ela vai estar facilmente hipoglicêmica, porque o fígado não consegue repor a glicose sanguínea, porque a enzima está com defeito. Hiperlipidemia, se ela não consegue mandar a glicose para o sangue, que é a nossa fonte de energia primária, o corpo automaticamente começa a usar a fonte de energia secundária, que são os lipídios. Então isso gera um aumento de triglicerídeos no sangue, por exemplo. Isso vai levar a acidose lática e cetoacidose pela formação de corpos cetônicos, alterações em plaquetas, leucócitos, diarreia e até mesmo câncer hepático. O fígado fica bem prejudicado. Ele pode até ficar com um tamanho muito maior, que a gente chama de hepatomegalia na medicina. Então, olha só, clinicamente, como é que essa pessoa se apresenta? Esse paciente, ele tem hipoglicemia, né, a quantidade de glicose do sangue baixa, hepatomegalia, o fígado bem aumentado, palidez, suor frio e déficit no crescimento. Claro, como ela é genética, ela aparece desde que ele se formou. Então, esse organismo não consegue mandar glicose para os tecidos neuronais, musculares, enquanto não está comendo. Então, isso prejudica o crescimento. Além disso, como ele fica hipoglicêmico grande parte do tempo, a produção de insulina dessa pessoa vai ser muito baixa. E a insulina, pessoal, tem um papel importantíssimo no crescimento de indivíduos neonatos, de crianças, assim como os hormônios da tireoide. Tá? O GH ele só vai trabalhar mesmo lá na puberdade. Na fase inicial da nossa vida, o que importa mais é o T3, T4 e a insulina. Então, daí o problema. Tratamento. Uma dieta controlada, ela tem que preocupar sempre em manter a glicose do sangue adequada. Transplante hepático funciona. Mesmo que você pegue apenas uma parte do fígado, você transplanta um lobo direito, um lobo esquerdo, já vai ajudar. E allopurinol, um medicamento para frear o metabolismo hepático e evitar a produção aí de ácido úrico, que pode ser tóxico em excesso. Aqui para mostrar só a estrutura do glicogênio, vendo aqui que é semelhante ao amido, ó, glicose, 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 ligação do tipo alfa-1,4. Então, será que se a gente comer carne, a gente consegue digerir o glicogênio da carne? A resposta é sim. Por quê? Porque a alfa-1,4, a amilase salivar, também atua no glicogênio, ó, já que a ligação glicosídica é a mesma do amido, do tipo alfa-1,4. E aqui, aquela ligação da ramificação, alfa-1,6, a gente tem a outra enzima lá, que é a isomaltase, que vai estar atuando. Se liga aqui na imagem, nós temos aqui dois pacientes, duas crianças, uma mais jovem aqui, né, que tem uma dimensão hepática bem exacerbada. Ela tem aqui uma hepatomegalia. Então esse inchaço aqui abdominal das duas crianças é justamente consequência dessa doença, da glicogenose do tipo 1. Show? Beleza. E aqui são vários tipos, ó. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, lalala. E aqui as enzimas deficientes. Qual enzima está deficiente em cada tipo? Lembrando que a mais comum é a de von Guericke, vocês não tem que decorar esses negócios, tá bom? Show! Chegamos então à celulose. Pessoal, a celulose, se vocês lembram bem,
ela também é um polissacarídeo formado por quimono. Que monossacarídeo? Glicose, né? Porém, qual é a diferença? No caso da celulose, a diferença é que a ligação que une as glicoses é do tipo beta-1,4. Então tem um voodoo aí, não tem, meu rei? Tem. Vocês que são milhadores já sabem, né? Se a gente comer celulose, nós iremos conseguir digeri-la? A resposta é não. Porque as nossas amilases não conseguem hidrolisar a ligação do tipo beta-1,4, apenas alfa-1,4. Então é por isso que a celulose não consegue servir como fonte de energia para nós. A gente come a celulose, mas ela vai estimular a formação de bolo fecal, por exemplo. Ela é boa para estimular a formação de fezes quando a pessoa tem prisão de ventre, mas nós não conseguimos extrair energia dela. Agora, onde que a celulose está? A celulose é o principal constituinte da parede celular vegetal, que é aquela parede que protege a célula vegetal, evita que ela se rompa, também pode alongar essa parede celular para que o caule cresça, por exemplo, em resposta à auxina, um hormônio vegetal. Então você tem que gravar por enquanto que ela está presente nos vegetais, especificamente na parede celular. Beleza. Existem animais, pessoal, que conseguem digerir essa enzima, não diretamente. É o caso dos ruminantes, por exemplo. Os ruminantes são animais que têm bactérias simbióticas no seu estômago. Essas bactérias conseguem produzir uma enzima chamada celulase, e essa sim consegue hidrolisar a ligação beta-1,4 e fornecer essa glicose para o ruminante. Boi, vaca, cabra, são exemplos de ruminantes. Agora, e as aplicações na alimentação, né? Se a pessoa fala assim, pô, tá com prisão de ventre, então vai comer fibra, meu rei, vai comer fibra. No caso, essas fibras podem fazer referência à celulose, porque como a celulose não é absorvida, ela estimula a formação de bolo fecal. E aí isso vai acabar estimulando o peristaltismo intestinal e estimulando a pessoa a defecar. Então favorece, no caso de uma prisão de ventre, a evacuação. Olha lá a celulose. Tudo que for vegetal e verdinho é porque está rico em celulose também, tá? Olha lá. Glicose. Glicose. Qual é a diferença? Ligação beta-1,4. Ligação beta-1,4. Então é o que diferencia de amido e de glicogênio. Show? Beleza. Então a gente tem cenoura, a gente tem aqui tudo que é vegetal. Se tem célula, tem celulose. E aqui, quitina. Pelo amor de JC, Jesus Christ, Amen. Não vai confundir com actina, tá, gente? Porque a actina é uma proteína que está presente nas células animais. Quitina é um carboidrato nitrogenado. Então ela é um glicosaminoglicano. Ela é insolúvel em água e ela é bem resistente e tem uma certa flexibilidade. E isso é muito importante para quem tem a quitina como composição corporal. Veremos daqui a pouco no próximo slide. Saca só aqui. Enche teu nervo óptico de ódio e me deixa feliz. Olha só. A gente tem aqui a estrutura de uma quitina. Repara que nós temos aqui um monômero. Olha lá. Aqui outro monômero e por aí vai. Esse monômero é uma molécula chamada N-acetilglicosamina. Só quero mostrar para vocês que tem aqui na composição, ó, nitrogênio. Nitrogênio. Então, além de ter CHO, também tem nitrogênio. Então, aqui é CHON, beleza? Glicosaminoglicano. Próximo. Aonde que nós encontramos quitina? Parede celular de fungos e aqui o mais importante, ó, exoesqueleto de artrópodas, que é um filo aqui dos animais que tem os crustáceos, aracnídeos, insetos, lacraia, gongolo. Esse esqueleto aqui, pessoal, é aquele que dá resistência ao animal e o deixa impermeável à água. Então é importante, uma importante adaptação evolutiva, quer seja para a predação, ou para a defesa, ou para a conquista do ambiente terrestre, já que o animal evita a perda de água. Agora existe um problema. Como ele é rígido, ele pode acabar atrapalhando o crescimento desse animal, do inseto, por exemplo. Então a gente lembra que para um inseto conseguir crescer, ele tem que fazer um processo chamado muda, ou equidise, na qual ele larga o seu esqueleto externo antigo de quitina e sintetiza um novo para poder crescer. Enquanto ele sintetiza esse novo ainda é maleável, não está tão rígido assim. Então o animal consegue crescer. Então ele vai fazendo essa troca periodicamente até atingir o seu desenvolvimento e tamanho máximo.
Show de bolinha, equipe humilhando monstros da biologia. Onde é que a gente vai encontrar mais aí a quitina? Rádula de moluscos, é uma espécie de linguinha que os moluscos têm para conseguir raspar aí uma superfície e ter o seu alimento. Bico dos cefalópodes, do polvo, por exemplo, também tem, é muito duro, também tem muita quitina. E aplicações na saúde. A quitina ela pode ser transformada industrialmente e formar a quitossana, que é uma fibra que é importante para produzir, por exemplo, lente de contato e auxilia no emagrecimento, porque ela evita a absorção de nutrientes, a pessoa pode acabar perdendo peso. Aplicações industriais. Muitos cientistas estão estudando a criação de biopolímeros a partir da quitina. Por quê? Porque ela é biodegradável, então você consegue aí ter uma reciclagem, um reaproveitamento importante e evita o acúmulo de polímeros na natureza. Um exemplo aqui, uma imagem para nós, ó, um gafanhotinho deixando o seu esqueleto externo velho para poder crescer. Olha lá, caranguejo, a Maria Farinha, que na praia tem muito no Rio de Janeiro, Maria Mulata no Manguezal, também tem muito, ó, esqueleto externo de quitina. E aqui, ó, o molusco com a sua rádula, um gastrópodo aqui, ó, a rádula cheia de quitina para poder raspar a superfície e obter seu alimento. E aqui um polvo, as ventosas, os tentáculos, e aqui no meio o seu orifício bucal, aonde dentro nós temos aqui o bico com quitina, bem rígido. Ele consegue até quebrar carapaça de outros crustáceos, é bem duro mesmo esse negócio. E agora, continuando aqui, os glicosaminoglicanos mais importantes, a gente lembra que são os polissacarídeos que têm nitrogênio nos seus monômeros, na sua composição. Então, geralmente, esse nitrogênio vai aparecer numa função amina. Nós temos aqui glicosamina, N-acetilglicosamina, e esses caras, eles ficam geralmente no meio extracelular, eles ficam entre as células, e eles têm várias funções importantes, e geralmente têm carga negativa, porque eles geralmente são sulfatados. Vamos ver aqui então as funções importantes desses caras. Olha lá, são componentes fundamentais da matriz extracelular. Ai meu rei, o que é matriz extracelular? O que é isso? É a substância fundamental, é o líquido extracelular, é o meio intersticial, é o interstício. Tudo isso é a mesma coisa, é a substância que fica entre as células. Eles auxiliam na retenção de água, porque eles são polares, na hidratação, tem carga. Eles conseguem fixar hormônios e sinalizadores intercelulares entre as células para fazer uma comunicação celular. Eles conseguem reter sais, principalmente sais íons positivos, cátions, já que eles têm carga negativa. E eles também auxiliam na adesão e fixação celular. As células do nosso corpo, elas não podem ficar soltas, isoladas. Se elas ficarem soltas, sem se ligar com ninguém, elas se desesperam. Elas morrem. Então elas têm que estar sempre se ligando com alguém. E esse alguém são justamente proteínas ou então os glicosaminoglicanos que ficam entre as células. Então é importante para adesão e fixação celular. E quem são os principais aqui? Ácido hialurônico, a gente já falou dele, ó. Onde é que ele está presente? Tecido conjuntivo, líquido sinovial da articulação, cartilagem, derme, zona pelúcida do ovócito secundário. E aqui tem outros, queratan sulfato, heparan sulfato, condroitin sulfato, dermatan sulfato. Esse é o mais importante para o vestibular. Juntamente com, já volto aqui, com a heparina, tá? Essa imagem aqui é para mostrar para nós o seguinte: condroitin sulfato é formado sempre por essas duas unidades sequenciais, ó, ácido glicurônico e N-acetilgalactosamina. O dermatan sulfato é formado sempre também por uma unidade disacarídica sempre constante. Olha lá, ácido hidrônico, N-acetilgalactosamina. E por aí vai. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso aqui para o vestibular não, tá? É só um detalhe. Agora a heparina sim. A heparina também é um glicosaminoglicano. E no nosso corpo, aonde que ela está presente? Está presente nos mastócitos, que são células imunológicas, são glóbulos brancos, são leucócitos, que tem a ver com a resposta imune à alergia e a resposta inicial da inflamação. A heparina ela fica nos mastócitos e ela tem uma ação anticoagulante. Então, quando a imunidade começa a atuar contra algum antígeno, um corpo estranho, os nossos mastócitos vão liberar heparina, além de liberar também histamina. Mas a histamina fica para depois. Qual é a função então da heparina? Anticoagulante. É manter o vaso sem coagular para facilitar, por exemplo,
a passagem de leucócitos para o tecido adjacente ao vaso para ajudar a combater ali o micro-organismo no corpo estranho. Porém, a heparina, pessoal, também tem ações na terapia. Por exemplo, para prevenir a trombose venosa profunda, trombose é um processo de estimulação da formação de coágulo, de trombo. Então, se uma pessoa, por exemplo, ficar muito tempo sentada, se um paciente ficar muito tempo acamado, ele pode desenvolver a trombose venosa profunda. E isso é ruim porque evita, atrapalha a drenagem do sangue do membro inferior. Então o membro começa a ficar inchado, edemaciado, começa a ficar azulado porque o sangue venoso fica ali retido. Isso pode levar até a morte tecidual, a necrose. Eventualmente a situação pode piorar, porque pode soltar um pedaço desse trombo de uma veia profunda e pode formar um êmbolo. Um êmbolo é um trombo que se soltou e vai viajando. E esse êmbolo, pessoal, olha só que coisa sinistra. Ele pode sair dessa veia profunda, subir através da perna pela veia femoral, passar pelas veias ilíacas, chegar na veia cava inferior, chegar ao coração, sai pela artéria pulmonar e vai parar no pulmão. Quando esse êmbolo chega no pulmão, ele encontra um capilar fininho e aí ele não consegue passar. O que vai acontecer? Se ele não conseguir passar, o sangue fica parado, em estase. E isso pode gerar um edema no pulmão, isso pode levar até uma necrose do tecido pulmonar, isso vai atrapalhar trocas gasosas, hematose, isso pode levar à morte, isso é voodoo, tá? Bom, então aqui tem vários exemplos de aplicações terapêuticas para heparina. Pessoal, vamos parar por aqui. Esse é o nosso final da aula de carboidratos, tem um tempão já aqui, 26 minutos. Então espero que tenham gostado. Milhadores, tudo de melhor para vocês na sua vida. Chora agora reaprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Se gostou, curte o vídeo, compartilha aí, segue no canal, se inscreve no canal e segue no Instagram, @PeresBru. Grande abraço, bons estudos, até a próxima. Irá. Tchau.